Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e quero dizer que sejam bem-vindos a fazer parte desse canal e dessa família. Também eu quero, desde já, antecipadamente, agradecer por aqueles que ainda não se inscreveram. Mas eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva nesse canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero dar continuidade ao estudo passado, que tem como tema o Evangelho, o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. O que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. E na aula passada, no estudo passado, nós tivemos a parte 1. Hoje nós vamos para a parte 2. O que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. Entendeu? Então, nós vamos aqui para Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, é uma passagem muito conhecida. E Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, ali depois da cruz, antes da parousia, antes da segunda manifestação da vida do Filho do Homem, que aconteceu em 70, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos da Galácia, ali no primeiro século, era no período de transição entre os dois pactos, ou seja, os dois pactos estavam se cruzando. Então, o capítulo de número 5 aqui fala que a lei de Moisés era um jugo de servidão, ou seja, da escravidão. E foi para a liberdade, Paulo falou, que Cristo havia os libertado. E quando isso aconteceu? Na cruz do Calvário. Quando Cristo, ele disse, Pai, está consumado. Então, ali, Cristo, ele libertou aquele povo que viveu o antes da cruz. Quando Paulo escreve essa carta, era depois da cruz, foi depois da cruz. Então, vamos ver. Veja, então, aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo número 1, diz que a lei era um jugo da servidão, ou seja, da escravidão. Vamos ver? Gálatas capítulo 5, versículo número 1 diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Esse nos libertou aqui, Paulo se incluía, ou seja, Paulo se incluiu. Não estava falando conosco, hoje do século 21. Agora, de forma direta ou indireta, Cristo nos libertou. Porque quando nós nascemos, depois do ano 70, depois da parousia, nós já nascemos libertos, livres, justificados, santificados, entendeu? Pelo que Cristo, pelo o ato que Cristo fez na cruz. Para aqueles que viveram ali o antes e o depois da cruz, foi de forma direta. Tanto para os gentios que estavam longe, como para os judeus que estavam perto. E nós? Foi de forma indireta. Por quê? Porque nós nascemos depois da plenitude da graça, da plenitude do reino. Nós temos que saber separar isso, coisa que o sistema religioso não sabe. Eles não aprenderam dessa maneira. Então veja, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis
a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, ou seja, do jugo da escravidão. Então, a lei de Moisés era um jugo de servidão, era um jugo de escravidão. Entendeu? Então veja como é claro. É claríssimo, meu irmão. E Paulo está dizendo aqui que Cristo havia libertado eles e que eles não tornassem a se colocar-vos debaixo do jugo da servidão, que era a lei de Moisés, com suas 613 ordenanças da lei de Moisés, rudimentos de obras mortas. Então veja, a lei era um jugo da servidão, ou seja, a lei era um jugo da escravidão. Então, saindo dessa carta aqui, perdão, nós voltamos aqui para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ver o que Paulo fala a respeito, né? O que o Evangelho fala a respeito da lei de Moisés. Aqui agora, ali na carta de Paulo aos Gálatas, nós vimos que a lei era um jugo da servidão, um jugo da escravidão. Aqui nós vamos ver, no capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo do 7 ao 11, nós vamos ver que a lei, ela tinha um prazo de validade. Ou seja, a lei de Moisés era transitória. Essa lei que foi dada os hebreus, aos judeus. A lei de Moisés não foi dada para os gentios. Entendeu? Então vamos ver. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número do 3, 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 7 ao 11, diz que a lei era transitória. Ela tinha um prazo de validade. Entendeu? Vamos ver? Olha o que diz aqui, ó, do versículo 7. E se o ministério da morte, está falando da lei de Moisés, da antiga dispensação, da lei mosaica, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, veja, era passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito aqui está falando do pacto da graça, do pacto para o entendimento. O novo pacto, a nova aliança. Esse era o ministério do Espírito. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação, veja, a lei de Moisés era um ministério de condenação. Então, aqui também está dizendo que a lei de Moisés era o ministério de condenação. Então, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, o glória. Versículo 10, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Versículo 11, porque se o que era transitório foi para a glória, ou seja, se a lei que era transitória foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E o que era que permanece que Paulo estava falando aqui? O ministério do Espírito, o pacto para o entendimento. Então veja, aqui nós estamos vendo que a lei tinha um prazo de validade, ou seja, a lei era transitória, ela teve o seu fim. É claríssimo, meu irmão. Então a gente está vendo aqui passagens nas cartas que Paulo escreveu ali no primeiro século, para os irmãos do primeiro século. Nós estamos vendo o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. Entendeu? Então, saindo daqui de 2 Coríntios, nós vamos ver agora o que o que Paulo, escrevendo aos Hebreus,
ele escreveu aqui no capítulo de número 7, versículo de número 19. Olha o que Paulo, o apóstolo Paulo, acredito eu particularmente, que foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Veja, no capítulo de número 12, veja que Paulo escrevendo aqui no capítulo 7, no versículo 19, veja que Paulo vai dizer que a lei de Moisés, ela não podia aperfeiçoar nada. Nada do que se fizesse, os sacrifícios, os cerimonialismos, entendeu? As abluções, que eram as cerimônias da lavagem, nada do que se fizesse através da lei, através dos rudimentos de obras mortas, que era a lei que se tornou, como eu falei aqui na aula passada, a lei de Moisés não poderia aperfeiçoar nada. Vamos ver? Hebreus capítulo 7, versículo 19, diz assim: pois a lei, essa lei aqui, está falando da lei de Moisés, pois a lei nenhuma coisa a aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Veja, meu irmão, como é claro, claríssimo, meu irmão. A lei de Moisés, com suas 613 ordenanças, entendeu? Com suas cerimônias religiosas, o cerimonialismo, entendeu? Não poderia aperfeiçoar nada e nem ninguém. Então veja o que o Evangelho diz a respeito da lei de Moisés. Veja que a lei de Moisés, além de ser transitória, além de ter perdido seu prazo de validade, a lei de Moisés, além de ter, ela tinha um prazo de validade, ela era transitória. Veja que além da lei de Moisés ser um jugo de escravidão, era um jugo que condenava e matava, a lei de Moisés, ela não poderia aperfeiçoar nada, nem ninguém, entendeu? Então veja, como é claro, é claríssimo aqui, o que o Evangelho diz e fala a respeito da lei de Moisés. Então, vamos ver outra passagem aqui, que se encontra aqui na carta de Paulo aos Hebreus, aos irmãos, aos judeus. Veja que o evangelho aqui falado e anunciado por Paulo aos irmãos ali do primeiro século, diz que a lei, ela foi mudada, ou seja, a lei, assim como tanto a lei como também o sacerdócio teria mudança, e foi mudada, porque mudando-se a lei, mudava-se também o sacerdócio. Vamos ver? Vamos ver. Hebreus capítulo de número 7, no mesmo capítulo que a gente leu, né? Aqui é Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz assim, olha o que diz o versículo 12. Olha o que está escrito. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente, era necessário, entendeu? Necessariamente se faz também mudança da lei. A pergunta é, doutores, pastorzão, pregadorzão, sabe tudo só que não, teologão com os anéis da teologia, volta a falar, a tua teologia para mim de nada serve. Os teus conhecimentos para mim não quer dizer nada, não acrescenta nada, porque vocês anulam a graça de Deus. Vocês estão separados de Cristo pelo entendimento. Entendeu? Vocês estão separados de Cristo. Vocês não fazem a vontade de Deus. Vocês vivem ainda de rudimentos de obras mortas. E quem está
vivendo rudimentos de obras mortas, lei de Moisés, não está agradando a Deus. Porque o pacto, a velha aliança, ela tinha um prazo de validade e ela já teve fim. E vocês, pastorzão, pregadorzão aí, teólogo, vocês pegaram a reforma que Cristo fez e trouxeram novamente para ensinamento, né, dentro de suas congregações. O que Cristo cancelou, o que Cristo, a reforma que Cristo fez, começando na cruz e terminando no ano 70, na segunda manifestação, na segunda vinda do Filho do Homem, vocês pegaram essa reforma e jogaram no lixo e trouxeram tudo de volta, tudo para ensinamento, ou seja, a lei de Moisés para vocês está em vigor. A lei de Moisés nunca foi para nós, gentios. Não, nós não fomos chamados para viver a lei de Moisés. Então veja, olha o que Paulo diz. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A pergunta é, o sacerdote levítico já teve seu fim? Mudou ou não mudou? Mudou, doutor. A lei mudou ou ainda nós, hoje no século XXI, estamos debaixo do pacto da lei, da velha aliança? Não, não, senhor. Nós não estamos debaixo do pacto da antiga aliança. Nós estamos debaixo do pacto da graça, a nova e eterna aliança. O pacto para o entendimento. Então veja, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então é muito claro, como a gente vê, o que o Evangelho diz a respeito da lei de Moisés. Então, veja que, saindo aqui de Hebreus, mas só indo mais para frente, adiantando um pouco, Hebreus capítulo 10, versículo de número 1. Olha o que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, entre o ano 67 e 68, não é? Ali no ano, em meados de, entre 67 e 68, antes da parousia, antes da segunda vinda do Filho do Homem, veja o que o próprio apóstolo Paulo falava a respeito da lei, ou seja, o que o evangelho pregado por Paulo, anunciado por Paulo, instruído por Paulo, ali no primeiro século da era cristã. Veja o que Paulo falou a respeito da lei, o que esse evangelho fala e diz a respeito da lei de Moisés. Já naquele tempo, meu irmão, antes da gente vir à terra, nós, nesse tempo aqui da escrita da carta, nós ainda não éramos ainda vivos, ou seja, nós ainda não tínhamos vindo à terra, ou seja, o nosso espírito ainda não tinha vindo aqui na terra se revestir, entendeu? De um corpo de carne e sangue. A gente não sabia, eu mesmo não sabia, o meu espírito não sabia. Ou seja, eu, como um ser humano, né, de carne e sangue, eu não sabia. Hoje eu tenho um pouco de entendimento, de compreensão, os meus olhos abriram-se, eu aprendi com outros homens e nós aprendemos uns com os outros, e nós hoje sabemos que nós somos um espírito revestido de carne. E antes da gente vir à Terra, hoje nós temos esse entendimento, esse conhecimento, que o nosso espírito estava lá na mansão celestial, ou seja, nós estávamos na eternidade e viemos aqui apenas numa peregrinação, estamos aqui de passagem, ou seja, nós somos espírito tendo uma experiência de carne e sangue. Então, nós estamos só aqui de passagem, porque quem volta é o espírito. A carne, onde o espírito se revestiu dessa matéria, né, dessa massa corpórea, essa carne, ela volta para o pó como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Então veja, vamos ver aqui, veja no capítulo 10, versículo de número 1, veja o que Paulo escreveu para os irmãos ali, para os hebreus. Veja, no versículo 1 diz que a lei era sombra dos bens
futuros, ou seja, dos bens vindouros. E nós já estamos nos bens futuros, nos bens vindouros, ou seja, nós já estamos nos séculos vindouros. Veja que a lei era sombra. Vamos ver? Vamos ver. Hebreus capítulo número 10, versículo número 1 diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, esse continuamente se oferecem cada ano, porque no momento da escrita de Paulo, quando ele escreveu essa carta aos irmãos dos Hebreus, aos Hebreus, o templo ainda estava de pé, entendeu? Então, os sacrifícios eram feitos dentro do templo, sacrifícios de animais, o cerimonialismo, as abluções, né, os lavapés, o batismo, né, nas águas, os dízimos eram levados ali, a casa do tesouro que ficava, né, lá em Israel, né, ainda existiam essas práticas cerimoniais da lei. Então, a lei era a sombra, entendeu? Então, veja bem, ó, porque tendo a lei a sombra dos bens vindouros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece, ou seja, se ofereciam, né, naquele tempo ainda, aqui no período da carta, no momento da escrita da carta, se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Veja que a lei que era a sombra e não era a realidade, mas a lei era a sombra dos bens futuros, né? Não era a imagem exata das coisas, né? Nunca pelos mesmos sacrifícios de animais que eles ofereciam, pelas práticas cerimoniais da lei, nunca eles faziam anualmente, nunca pôde aperfeiçoar o que os que a eles se chegam. As pessoas ali que se chegavam para oferecer os sacrifícios, aquelas cerimônias, as abluções, não poderia aperfeiçoar eles. Não, a lei não aperfeiçoava nada e nem aperfeiçoava as pessoas. Então veja como é claro, meu irmão. É claríssimo, entendeu? Porque era impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirasse os pecados. Não tirava. Eles ofereciam os sacrifícios, né, dos animais pelos pecados, mas não tirava. Por quê? Porque na cruz, Cristo havia aperfeiçoado, havia tirado com um único e vivo sacrifício, uma vez só, tirou o pecado. Entendeu? Então veja, o que o Evangelho fala a respeito da lei de Moisés. É claríssimo, meu irmão. Entendeu? É claro e contra fatos, não há argumento. Então, eu vou parar por aqui. Essa é mais uma mensagem. É a segunda parte desse estudo que eu trago. Eu quero dar continuidade a trazer a parte 3 para que essa mensagem, para que esse estudo não fique tão longo, entendeu? E você, com pouco tempo, né, de vídeo, de mensagem, você possa assistir e procurar entender. Então, na próxima aula, eu estarei trazendo a parte 3. Amém? Entendeu? Então, hoje nós vimos o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. Então, hoje nós vimos que a lei tinha um prazo de validade, entendeu? Era transitória. A lei era um jugo de servidão. Veja, nós vimos isso aqui. A lei, né, não podia aperfeiçoar nada. Nós vimos também que a lei, né, o que o Evangelho fala, que mudando o sacerdócio, também mudaria, mudando-se o sacerdócio, a lei, ou seja, mudando-se a lei, também mudava o sacerdócio. E isso aconteceu. E também nós vimos que a lei era a sombra dos bens vindouros e não a realidade, entendeu? Exata, entendeu? E nós vimos também que a lei, ela não poderia aperfeiçoar os que a eles se achegam, entendeu? Então, graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Amanhã nós traremos, na próxima aula, ou seja, na próxima aula traremos
a terceira parte, ou seja, a parte 3. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.